Bom, então, olá pessoal, dando continuidade aqui à nossa escola de verão, né, sobre Deep Learning aplicado à classificação de imagens. Então, agora nesse primeiro momento, né, do terceiro dia, o Ricardo comentou sobre as redes neurais, ele explicou vários dos conceitos principais sobre redes neurais, né, perceptrons e tudo aquilo que é importante vocês entenderem para a gente poder implementar esse tipo de solução. E muitas dessas coisas, né, que a gente vai utilizar agora na parte prática, a gente vai conseguir relacionando com aquilo que ele falou. Então, a gente vai utilizar, para implementar essas redes, a gente vai utilizar um framework, né, que, por um lado, né, ele automatiza várias coisas, né? Então a gente não precisa, por exemplo, se preocupar em fazer aquele processo lá de backpropagation na mão, né? Então a gente não precisa implementar isso no dedo, que facilita muito a nossa vida, mas ele ainda assim nos deixa um espaço para a gente fazer algumas customizações, porque por mais que o processo de treinar uma rede ele seja tentar achar os melhores pesos para aquela rede específica, a gente tem várias formas de fazer isso. A gente tem várias estratégias que a gente pode usar para fazer esse ajuste de pesos, a gente tem vários parâmetros que a gente pode mexer nesses algoritmos que fazem o ajuste de peso. Então, ali ele comentou, a gente tem o processo de backpropagation, a gente tem o gradiente descendente. Mas a gente, quando a gente vai implementar esse tipo de coisa, tem várias formas da gente implementar essas soluções. Então, e aí por isso que é interessante a gente trabalhar, quando for implementar esse tipo de coisa, a gente utilizar frameworks que já nos disponibilizam, né, um conjunto de ferramentas. É super importante, claro, quem quiser entender mais a fundo, tentar implementar a coisa no dedo, né, por assim dizer, mas muitas vezes a solução que a gente vai usar, principalmente se for pensar, eu quero desenvolver um projeto, eu quero, sei lá, criar um produto usando redes neurais, né? De longe, o mais recomendado é a gente utilizar um framework, né, que já está validado, que já está, em casos mais extremos, assim, né, já tá bem consolidado. Então, nesse nosso caso, a gente vai utilizar um framework chamado PyTorch. O PyTorch, ele é uma biblioteca que ela surgiu, né, com base no Torch, que é uma implementação original, né, dessa biblioteca, que era feita em linguagem Lua, né, e C++, e hoje já está descontinuada, né, mas o PyTorch segue em desenvolvimento. Né? Então, a gente e de fato é um dos frameworks mais populares, né, para esse tipo de finalidade. A gente tem outros que também atendem esse mesmo tipo de necessidade, né, que atendem nos possibilitam implementar esse tipo de solução. A gente tem o TensorFlow, por exemplo, né, que foi um dos primeiros a ganhar bastante popularidade nesse tipo de implementação. A gente tem o Keras, que ele surgiu para ser uma alternativa mais amigável, né, ao TensorFlow e a um outro framework chamado Theano na época. E o Torch, ele é também um framework bastante utilizado, ele é bastante utilizado no meio acadêmico, porque ele permite a gente ter um desenvolvimento tanto declarativo dessas redes neurais, ou seja, eu simplesmente informo quais camadas que eu quero, quais funções de ativação eu quero, e o framework que se resolve fazendo lá toda a matemática por trás, né, fazendo todas as implementações para conectar aquelas camadas. Mas eu posso também utilizar o Torch de uma forma imperativa, onde eu implemento toda a parte que executa por baixo dos panos. Então, o Torch é bom para a gente fazer uma prototipagem, por assim dizer, utilizando peças já pré-fabricadas, e também se a gente, em algum momento, pensar, bom, eu quero implementar o meu próprio tipo de camada, eu quero implementar o meu próprio algoritmo para fazer aqui essa parte aqui do treinamento. Então, o Torch permite isso.
Então, muitas vezes, né, se vocês forem ler artigos que saem na área de Deep Learning, que propõem novas arquiteturas, propõem novos tipos de camada, né, enfim, novos mecanismos, eles vão estar sendo implementados ou utilizando o TensorFlow ou o Torch, porque eles permitem ter esse controle mais fino. E quando a gente quer fazer uma coisa mais rápida, a gente acaba utilizando ou a forma mais declarativa do Torch ou a forma, né, ou o Keras ou algum outro que é mais simplificado em termos de uso. Bom, então, como é que funciona o Torch? Né? O Torch, ele tem a sua peça fundamental, né, que é onde são realizadas todas as operações dele, que são os tensores. Então, os tensores, eles são similares aos NumPy arrays, né? Para quem já mexeu um pouco aí com as bibliotecas de ciência de dados, né? De aprendizagem de máquina, os tensores eles vão representar, né, um ou mais valores numéricos em diferentes formas, por assim dizer. Então, a gente pode ter um número, né, um valor escalar, a gente pode ter vetores, a gente pode ter matrizes, e os sensores conseguem representar isso. E então a gente consegue criar esses tensores a partir aqui da biblioteca, utilizando aqui a função tensor e passando aqui, né, um tipo aqui de dado. Então, quando eu passo essa minha lista de listas aqui, que ela tem uma forma, ela é 2 por 2, então ele retorna aqui para mim esse tensor 2 por 2, que ele já representa, inclusive, aqui na forma de uma matriz, ele já entende, então, né, a disposição, mas a gente não precisa ficar preso, né, nessa forma quadrada, a gente não precisa ficar preso só em 2 dimensões, a gente pode ter tensores multidimensionais. E a gente pode também criar os tensores a partir de NumPy arrays. Então, a gente pode, da mesma forma que eu tenho lá o data, né, essa lista de listas aqui com números, e eu vou criar aqui um NumPy array a partir dele, e eu posso criar um tensor a partir dele. E aí ele também vai fazer a conversão para tensor. Apenas para exemplificar, ó, os tensores, eles são uma forma que a gente tem, né, de representar, são uma abstração de escalares, matrizes, né, vetores, e da mesma forma como no NumPy, a gente consegue fazer algumas operações que seriam mais difíceis de ser implementadas se a gente estivesse trabalhando com as listas nativas do Python. Então, aqui, por exemplo, eu quero pegar o segundo item, né, dos vetores, e eu quero que o segundo item de cada vetor aqui nessa minha, de cada linha aqui nessa minha matriz, no caso. Né? Então, eu posso usar os slices do Python. Da mesma forma que eu posso no NumPy, eu posso usar aqui no tensor. Então, aqui retornou o número 2 e o número 4, né, que é o item 1. Né? Lembrando que no Python as contagens começam do zero, quando a gente está falando de índices. Então, aqui ele pegou da primeira linha o segundo item e da segunda linha o segundo item. Então, a gente consegue trabalhar aí com esses slices. Outra coisa importante dos vetores, né, que se a gente fosse pegar uma matriz, por exemplo, os valores de uma matriz e multiplicar por 2, a gente não teria aquela matriz, né, duplicada, por assim dizer. A gente teria cada valor dentro dessa matriz multiplicado por 2. Então, as operações no tensores, elas são o que a gente chama de element-wise. Né? Então, ao invés de eu multiplicar, se no Python eu pegasse uma lista de valores e multiplicasse por 1000, o que o Python ia fazer é gerar 1000 cópias daquela lista. Né, concatenado. Se eu pegasse uma string e multiplicasse por 1000, o Python ia copiar aquela string várias vezes. Ia gerar uma string concatenada com várias cópias do conteúdo original. Então, as operações com os tensores, elas são element-wise. Então, aqui eu multipliquei e cada valor ficou multiplicado por 1000. E eu posso utilizar isso para fazer multiplicações de matrizes também. Então, aí, claro, aí entra toda a lógica por trás de como é que a gente faz multiplicação de matrizes, mas eu consigo fazer isso, né, tranquilamente utilizando essas operações do Torch.
Da mesma forma como no NumPy eu consigo produzir listas, vetores também com uma forma definida, né? Então eu posso popular um tensor, né, contendo zeros, por exemplo, ou números aleatórios, ou uns, né, e a partir de uma lista que eu pré-defini, a partir de uma forma que eu pré-defini. Então aqui, ó, defini aqui que eu quero um tensor com números aleatórios e ele tem que ter 3 linhas, ele tem que ter dois itens por linha e ele ainda tem que ter ainda um item, né, único, ou seja, na classe, imagine uma tabela, né, do Excel, por exemplo, eu vou ter, então, 3 linhas, eu vou ter 2 colunas e dentro de cada célula eu vou ter como se fosse uma lista que tem um único item. Então, ele criou aqui. Então, criou para números aleatórios, para zeros e para uns. Se eu pegar aqui uma dessas listas, tipo o zero, eu ver o conteúdo dela, ele vai mostrar aqui, eu posso aqui fazer lá o slice, eu quero pegar, então, né, o primeiro, aliás, o zero e o zero aqui, ele retornou aqui agora um vetor, pegando pegando cada linha, pegando o primeiro item e o primeiro item. Então a gente consegue produzir isso. Quando o Torch ele vai iniciar os pesos de uma rede neural aleatoriamente, ele no fundo está fazendo isso. Ele está criando simplesmente um tensor com uma forma lá definida e adicionando aleatoriamente. Claro que a gente pode ter formas mais sofisticadas, né, de distribuir essa aleatoriedade, né? Então, mas de modo bem chucro é isso que ele está fazendo. Um outro ponto interessante dos tensores, e isso que é um grande diferencial quando a gente fala em aprendizado profundo, principalmente, é que os tensores no Torch, eles já têm uma unidade de processamento com o qual eles têm afinidade. O que isso significa? Significa que eu posso ter um tensor que ele já está especificado que ele deve ser computado na CPU, ou que ele deve ser computado na GPU. Então, quando o Torch está armazenando as informações daquele tensor, ele aloca os dados daquele tensor na memória que está vinculada à CPU, a memória principal da máquina, ou a memória da placa de vídeo. Então, se eu quero rodar, né, um treinamento de um modelo de uma forma mais rápida, eu, muitas vezes, se é principalmente dados, né, de imagem, eu quero que essas operações sejam executadas na GPU. Se eu tenho uma GPU que tem suporte, né, tem uma GPU por exemplo, no caso da NVIDIA, a gente tem a tecnologia CUDA. No caso da AMD, a gente tem outras bibliotecas que a gente pode utilizar, inclusive uma aberta, né, chamada OpenCL. Existem outras bibliotecas mais proprietárias da AMD também. E a gente tem inclusive outros tipos de hardware que a gente pode utilizar. Aqui a gente está no Google Colab. Né? Então, o Google ele tem um tipo de hardware específico para esse tipo de aplicação chamado TPUs, né? Tensor Processing Units. E a gente consegue fazer o Torch utilizar as TPUs também, porque são hardwares de processamento específicos para esse tipo de cálculo, né? Cálculos envolvendo matrizes, né? Então, eles acabam sendo muito mais eficientes do que uma CPU normal. Então, no Torch, quando a gente tem um tensor, a gente pode definir o dispositivo de processamento que vai ser utilizado para esse tensor. Então, eu tenho várias informações que eu consigo pegar de um tensor a partir dos métodos dele. E se eu aqui utilizar o método shape, ele vai retornar a forma dele. Ou seja, é um tensor que tem, né, dois itens na primeira dimensão, dois itens na outra dimensão. A gente tem o tipo de dado que ele está atribuído, né? Então, isso também, por mais que Python não seja uma linguagem tipada, né? A gente, quando começa a trabalhar com esse tipo de aplicação que exige uma maior eficiência, por assim dizer, é importante que a gente tenha definido o tipo de dado que vai ser usado para representar aquela informação, né? O tipo de variável, no caso. E o Torch, aqui ele está representando, então, como inteiros de 64 bits, porque fica mais fácil depois para ele otimizar isso quando ele for executar, passar isso para um código de baixo nível.
né? Porque, na verdade, a maioria dessas bibliotecas que a gente usa no Python, a parte que é feita em Python é um wrapper, né? É uma camada que fica na volta do núcleo da biblioteca, e a parte pesada mesmo é executada por esse núcleo. Né? Então, é executada por algo que está implementado em C, em C++, né? Em Fortran, alguma outra coisa assim. Então, a própria uso da biblioteca CUDA, né? A biblioteca CUDA, ela vem da NVIDIA, né? Com aquele código fonte. O que o Python, quando vai utilizar o CUDA, ele se comunica com isso de alguma forma. A gente tem várias formas do Python acessar esse tipo de código, né? Mas ele precisa ter tipagens para que isso seja feito de uma forma eficiente. Então, quando a gente usa aqui o método device, a gente consegue checar em qual dispositivo que está atribuído aquele nosso tensor. Então, esse aqui, quando ele foi criado, ele foi atribuído para a CPU. Mas a gente consegue, no próprio Torch, checar se existe a biblioteca CUDA disponível, que daí a gente consegue então redirecionar, né, o tensor para ser computado pela GPU. Então, aqui no Colab, eu consigo verificar aqui o meu tipo de ambiente e ver se eu estou utilizando, se ele está disponibilizando para mim GPU. Então, nesse meu caso, eu estou com acelerador de hardware. Notem que eu tenho GPU e eu tenho TPU. Então, eu posso alterar aqui o meu tipo de ambiente para usar GPU. Então, claro que é uma GPU boa, mas ela não é ilimitada, né? Então, se eu ficar aí usando direto, pode ser que o Google depois me atribua uma máquina com uma GPU não tão potente, né? Ou simplesmente encerre a minha sessão porque eu excedi a minha cota. Né? Mas se eu não alterar aqui e eu tentar executar esse código, if torch.cuda is available, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente mostrar que o tensor device associado a esse meu tensor, ela ainda está na CPU, porque a condição do if não foi satisfeita, mas eu posso alterar aqui o tipo de ambiente para a GPU, eu vou salvar aqui, e eu vou executar isso de novo. E eu vou ter que, obviamente, executar algumas coisinhas aqui. Ó, agora está mostrando tensor device CUDA 2.0. Então, inclusive, isso é uma coisa interessante, porque a gente pode ter vários dispositivos, né, associados ao Torch. Então, eu posso ter, por exemplo, uma máquina com várias placas de vídeo ligadas a ela. Então, isso é uma... eu posso... E aí a gente pode, né, trabalhar com isso no Torch também. Então, ele vai... Às vezes, a gente pode fazer dividir, às vezes, o processamento em duas placas, né? Então, isso é útil em algumas situações. Então, também, o que é interessante, né? A gente criar uma variável que vai manter a informação de qual dispositivo que deve ser utilizado. Por quê? Porque aqui embaixo, aqui quando a gente for fazer o treinamento do nosso modelo, né, é importante que todas aquelas variáveis que vão ser manipuladas pelo Torch, elas estejam atribuídas ao mesmo dispositivo. Então, se a gente vai ter os nossos tensores que representam nossos dados, né, que vão ser colocados no nosso modelo para ser treinado, para ser avaliado, se o modelo ele está atribuído à GPU, a gente, né, deve também garantir que os nossos dados vão estar carregados na memória RAM da GPU, que não é a mesma memória RAM, né, que estaria associada à CPU. Então, é importante que a gente garanta isso. Bom, então, entenderam essa parte introdutória do Torch, pessoal?
chat aqui. Beleza. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele dataset, né, que a gente, que vocês viram na aula de segunda-feira, que é o dataset digits, né, e esse dataset, ele tem, então, imagens, tá? Só que não chega, assim, não faz sentido a gente dizer que aqui a gente já vai trabalhar, né, com processamento de imagens, porque, na verdade, essas imagens elas não estão na forma, né, de uma matriz de imagens, né, que nem o Ricardo falou, essas imagens elas estão como se cada linha está concatenada na outra, né, pelo menos na forma aqui que o scikit-learn disponibiliza. São imagens que, de fato, são de dígitos, né, escritos à mão, elas podem, na sua representação correta, por assim dizer, elas são uma matriz, mas da forma como o scikit-learn carrega aqui para a gente, eu vou carregar aqui o load digits e vou carregar aqui os dados e os targets, né? E se eu pegar aqui o primeiro exemplo, notem que a gente tem simplesmente um array. Esse array ele não está na forma, né, de uma matriz de imagem, né? Não está numa forma de uma matriz de pixels, né? Então, se eu quiser visualizar aqui essa imagem, deixar ela mais próxima, né, do que seria um processamento de imagem mesmo, né, uma matriz, eu teria que dar um reshape aqui, né, utilizando uma função esse método que tem dentro dos arrays no Python, né? Mas, então, isso aqui é uma imagem que agora está com seu reshape, mas como ela vem lá quando a gente importa o dataset, ela vem como uma linha. Então, é exatamente aquilo que o Ricardo falou. Pega cada linha dos pixels e vai concatenando, né? Então, isso aqui não é a melhor forma da gente representar imagens, tá? Porque os pixels eles perdem o seu contexto, né? Geralmente, quando a gente está fazendo reconhecimento de um objeto, a gente não está simplesmente olhando para os pixels isoladamente. O pixel ele ocorre num contexto e é isso que permite que a gente faça o reconhecimento, né? Um pixel preto, se ele está do lado de um pixel azul, é diferente se fosse um pixel preto do lado de um pixel vermelho, né? Porque, enfim. Então, essa aqui é a forma, ela é uma forma mais simples, mais arcaica, por assim dizer, representar esse dataset. O certo seria a gente representar ele na forma de uma matriz. Então, eu posso também, claro, plotar isso aqui utilizando o matplotlib facilmente. Então, aqui eu estou dando um reshape, e agora eu vou mostrar aqui o resultado de uma das imagens, né? Então, é uma imagem 8x8, né? A resolução não é das melhores. Mas isso aqui, por incrível que pareça, é um 4. É um 4 meio torto, né? Mas é um 4. Eu posso pegar aqui um outro exemplo, né? Pegar a observação 10 aqui, 11 no caso, né? Começa a contar do zero. Isso aqui seria um 0. Posso pegar aqui a observação 3, que tem índice 2, e isso aqui é um 2. Meio estranho, mas por incrível que pareça, é um 2. Então, a gente tem várias observações aí no nosso dataset. E agora a gente vai treinar um modelo preditivo. Então, o que é interessante a gente fazer? Bom, a gente tem várias categorias aqui de números. E vamos dar uma verificada só quantas observações a gente tem de cada número. Porque uma coisa que é importante quando a gente está treinando um modelo preditivo, nessa situação particularmente, é interessante que a gente tenha um dataset preferencialmente com as classes igualmente representadas, né? Então, se a gente quer fazer um modelo que ele vai discriminar, por exemplo, entre uma letra e outra, e a gente só tem uma observação de uma das classes, tem 1000 observações da outra, e ele sempre dizer que a resposta é a classe majoritária, né? Então, em teoria, quando ele for avaliar a assertividade dele, né, a acurácia dele, se for uma métrica mais simples, como é a métrica de acurácia,
nesse tipo de situação, ele vai enviesar, ele vai achar bom, está acertando 99,99% dos casos, então o modelo está ótimo. Assim, na verdade, a gente quer que ele consiga representar bem todas as classes que ele está sendo treinado. Né? Então, é interessante a gente fazer um balanceamento do dataset. Nesse tipo de situação aqui, a gente não tem uma variação muito grande, né, dessas classes. Notem que a gente tem ali a classe com menor número de observações tem 174, né, e a classe com maior número de observações tem 183. Né? Então, isso não seria um problema. Mas, até para vocês entenderem, né, como que a gente pode resolver esse tipo de situação em casos um pouco mais extremos, existe essa biblioteca aqui chamada INB-Learning, né, que é uma abreviação de Unbalanced Learning, né, que é aprendizado desbalanceado. E tem um método simples da gente resolver esse tipo de problema de classes desbalanceadas, que é a gente simplesmente fazer um undersampling. A gente reduz o número de observações aleatoriamente para aquelas classes que estão mais representadas. Então, a gente, se tem uma classe que tem muito, a gente vai tirando, né, aleatoriamente alguns, até todas as classes terem o mesmo número de observações. Existem outras formas de resolver esse tipo de problema. Existe o upsample também, né, que a gente pode, então, a gente pode aumentar, né, o número de observações para uma certa classe das mais variadas formas, desde simplesmente duplicando observações, ou então gerando observações sintéticas, né? Então, tem várias formas de resolver isso. Mas aqui, nesse nosso caso, o undersampling ele já é suficiente, ele vai remover algumas observações só aleatoriamente das classes que tem um pouco mais. Né? E se eu executar aqui, o que eu preciso fazer? Eu crio um objeto, nesse caso ele se chama RUS, né, de Random Undersampling, e ele vai, então, eu estou instanciando aqui essa classe, e agora eu dou um fit resample aqui nesse meu dataset. Então, nos atributos, nos meus labels. E ele vai criar uma nova lista de atributos e uma nova lista de labels, só que agora, né, eles estão, a princípio, balanceados. Então, se eu agora rodar aqui, né, aquele mesmo loop para fazer a contagem das minhas classes, eu vou ver que agora todas estão com um número menor, né, que é o número lá da classe minoritária. Então, é uma forma bem simples de resolver esse problema. Claro que se vocês tivessem uma classe com 1000, né, e uma outra classe com 10, por exemplo, aí talvez haveriam outras alternativas, né, outras formas de resolver esse problema que não simplesmente um random undersampling. Então, aí ele já entra praticamente no problema de detecção de anomalias, né, porque é uma discrepância muito grande. Então, o random undersampling não ia funcionar tão bem. Mas, então, aqui a gente balanceou as nossas classes. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso dataset e a gente vai segmentar esse dataset em duas frações. A gente vai ter uma fração que vai ser a dos nossos dados de treinamento e a gente vai ter uma fração que vão ser os nossos dados de teste, né, ou de validação. Que nesse caso aqui a gente usa essa função do scikit-learn mesmo, que está no módulo model selection, que é o train test split, que é a forma mais simples da gente resolver esse tipo de problema. É claro que existem formas mais sofisticadas da gente depois validar o modelo, então a gente pode ter a parte de validação, a gente pode ter a parte de testes separados, a gente pode ter a parte de treinamento, a gente pode fazer validação cruzada e depois a gente pode ainda ter uma validação final, sei lá. Então a gente pode usar métodos mais sofisticados, mas aqui só para fins didáticos a gente vai usar essa separação aleatória mais simples aqui do scikit-learn. Então, o que ele está fazendo, ele vai separar aqui uma porcentagem maior para o treinamento e uma porcentagem menor para o teste. Aqui, o padrão dele é, acho que 20% para teste, ou 25% para teste. E, então, beleza. Então, agora a gente tem os nossos dados de treinamento. Eu posso ver aqui o shape dos nossos dados, né, do nosso X-Train. E se eu botar aqui o shape total, né, ele vai mostrar o número de observações e o número de atributos. Né? Então, se eu botar só o shape 0, a gente vai ter o número de observações
E se eu ver agora o meu x-teste, né, eu tenho o número de observações que vão ser usadas para fazer o teste, né, a validação desse modelo. Bom, então temos dados de treino e temos dados de teste. O que a gente precisa fazer agora? Um ponto que é bem importante quando a gente trabalha com redes neurais é que, por mais que a gente possa, não é uma boa ideia a gente jogar dados com valores muito altos para a rede. Então, os atributos, não é recomendado que eles estejam numa escala muito alta. O recomendado é que a gente faça um ajuste para que os valores que vão ser passados para a rede estejam perto de 0, 1 ou menos 1. Né? Então, a gente seria, por mais que a gente possa aplicar a mesma lógica de gradiente descendente e backpropagation, né, com o erro que vier lá quando a gente imputar um dado, né, com atributos muito altos, a tendência é que para valores muito altos a rede demore muito mais para fazer a convergência. Então, o ideal é a gente fazer esse ajuste para que fique tudo ali entre esse perto aí de 0, 1, né, ou menos 1. Então, a gente pode resolver isso facilmente utilizando esse objeto aqui, essa classe aqui do scikit-learn, que é o standard scale. O que ele vai fazer? Ele vai subtrair, pegar cada valor ali, ele vai subtrair a média, vai pegar isso e vai dividir pelo desvio padrão. Então, ele vai aplicar falando a grosso modo, uma normalização nesses dados e vai resolver esse problema da escala. Tá? Então, o que a gente faz? Uma boa prática. A gente cria esse objeto scaler, a gente aplica, dá um fit aqui no nosso dataset de treino, e aí depois a gente pega o scaler e a gente transforma os dados de treino e os dados de teste. Então, por quê? Porque esses dados de teste, o que eles estão representando? São aqueles dados que depois a gente vai usar para um input num cenário real. Então, a gente não teria esses dados para fazer o scaling. Então, a gente treina o nosso scaler, na verdade, a gente ajusta os parâmetros internos, a média, o desvio padrão, a partir dos dados de treino, e não do dataset total. Então, caso alguém não tenha, né, experiência prévia com ciência de dados, fica essa dica. Todas as transformações que a gente aplica, que a gente tem que dar um fit, né, a gente sempre faz nos dados de treino. E agora, então, a gente tem o nosso X original. Então, notem aqui que a gente tem números, né, 10, 3, 7, né, numa escala 15, né, fora daquele intervalo que eu havia comentado. E quando a gente aplica processo de scaling, eles vão para aquele intervalo que eu havia comentado. Claro que a gente tem alguns, né, que vão desviar um pouco mais, mas não tem problema. Um pouco acima daquele intervalo não tem problema. O problema é a gente ter dados muito discrepantes em escala, ou às vezes, se a gente está trabalhando com dados tabulares, a gente ter colunas com números muito discrepantes. Então, tem uma coluna que vai só de 0 a 1, e tem uma outra coluna que vai de 0 a 1 milhão, por exemplo. Isso é um problema. Então, beleza. Então, a gente pegou o nosso dataset, a gente separou ele e a gente ajustou a escala desses dados. Então, agora vamos botar a mão na massa e jogar isso numa rede neural. Então, como é que a gente cria uma rede neural no Torch? Tá? A forma mais simples da gente criar isso é a gente definindo uma classe que vai herdar, né, ela vai ser na verdade, ela vai ser uma classe filha da classe nn.module. Né? Então, a gente vai usar, entre aspas, como uma superclasse, essa classe nn.module. E a gente, então, né, quando a gente define o nosso construtor de classe, e aqui no nosso construtor de classe, que no Python é criado com essa notação aqui, underline, underline, init, ele que vai inicializar a nossa classe, por isso é init o nome, a gente, então, chama o construtor da superclasse, inicializa ele, e aqui embaixo a gente vai definir de forma declarativa as nossas camadas. Então, eu estou criando aqui para cada camada que eu vou ter na minha rede, eu estou definindo um atributo de classe.
eu estou dizendo aqui que esse atributo de classe é igual ao nn.linear. Aqui ele tem o número de inputs dele e a gente tem a saída. Aqui a gente tem o número de inputs dessa camada e a gente tem a saída. E aí agora o que eu faço? Eu tenho um outro método. Eu tenho um outro método que é o forward. Então o que ele pega? Ele pega um valor, ele pega o que vai entrar nessa rede e ele vai então aplicar as camadas. Vai aplicar as camadas que a gente tem, também algumas funções de ativação, ou funções de intermediárias que a gente pode ter. Então, isso aqui já é uma coisa que é diferente do Torch em relação a outras bibliotecas, em relação ao Keras, por exemplo. No Keras, a gente simplesmente define as camadas, pelo menos na forma tradicional de usar, e essa parte aqui é feita pela biblioteca, a gente não precisa criar. O que é interessante no caso do Torch é que a gente está definindo aqui as camadas e a gente está definindo a lógica que vai ser usada para fazer operações com os valores que entrarem. Então, o X está sendo processado pela primeira camada. Então, isso aqui são os outputs, isso aqui a gente está chamando de X aqui também, né? Mas poderia ser X1, X2, X3, assim por diante, o resultado de cada camada. Então, eu estou transformando essa variável aqui. Eu estou transformando de novo aqui, e de novo aqui. Então, eu tenho cada etapa intermediária de transformação que essa variável passou. Isso é bem interessante. Na verdade, a lógica do Torch é que, mais do que a gente ter explicitamente essas transformações intermediárias nos inputs, é que ele faz o tracking de todas as operações matemáticas que foram realizadas com um vetor. E é com esse tracking que ele faz que ele consegue depois fazer o processo de backpropagation. Porque ele tem um motor de diferenciação, que eu vou comentar um pouco mais para frente, que analisa todas as operações e aí ele consegue fazer o ajuste dos pesos de uma forma mais rápida, mais eficiente. Então, aqui, no caso, todas as operações que a gente... Aqui, no caso, eu aplicar, por exemplo, aqui essa função linear, essa linear, que é uma camada que a gente usa para criar as camadas fully connected, né? A gente cria aqui, a gente aplica, e aí depois eu estou aplicando essa camada e eu estou aplicando uma função de ativação. Então, essa função de ativação mais essa camada aqui forma a nossa camada oculta, da mesma forma que essa linear aqui, esse softmax aqui, ele está representando a minha camada de saída. Então, eu estou aplicando uma função de ativação no resultado aqui dessa camada fully connected. Então, o Torch ele faz esse tracking de todas as operações que foram aplicadas nesse meio. Ele consegue depois distribuir a culpa, por assim dizer, dos erros, né, de uma forma mais eficiente. Bom, então aqui, uma rede neural simples, tá? A gente tem então duas camadas, uma camada oculta e a camada de saída. E aqui o que eu faço? Bom, depois que eu defini essa classe, eu vou instanciar a classe. Então eu já defini aqui o número de entradas, eu sei que é o número de atributos que eu tenho nessa camada, tá? Isso aqui é o número de saídas dela, aqui o número aqui é igual, né? As saídas dessa camada e a entrada da próxima camada, tem que ser o mesmo tamanho. Então, esse aqui 64 porque eu tenho imagens que são 8 por 8, né? Na verdade, nesse meu caso são só 64 atributos, porque não estão dispostos na forma de matriz, mas são 64 atributos. Então, o que eu faço? Eu vou instanciar essa classe e botar nesse objeto, model. E aqui, o que eu posso fazer? Eu ainda posso botar um ponto tool e botar o device em que esse modelo ele vai ser alocado. Então, a partir de agora, a gente vai ter dados que vão ser colocados no dispositivo que a gente definiu lá em cima a variável como sendo CUDA. Então, esse modelo ele vai ser processado na placa de vídeo. Bom, então, criei o modelo. E eu também preciso criar o quê? Eu preciso definir, tá, uma função para avaliar esse modelo. Para avaliar se a questão do erro, né, mensurar o erro do modelo. Então, a gente está utilizando aqui uma métrica chamada, né, entropia cruzada, então, cross entropy, que é utilizada quando a gente tem problemas de classificação. E a gente está definindo também um otimizador. Então, o que o otimizador faz? O papel do otimizador é fazer o ajuste dos pesos. Então, ele que vai implementar o algoritmo que vai ajustar os pesos
lá pelo processo, né, de backpropagation. Então, e esse otimizador, ele vai fazer, então, ele vai usar a informação desse tracking das operações que foram feitas nesses tensores. Tá? Então, é assim que a gente define a rede e assim que a gente define o que vai treinar essa rede. A gente cria um modelo, instancia o nosso modelo, que foi declarado por essa classe. A gente cria um critério, que nesse caso, né, na verdade, é o que vai calcular o nosso erro, e a gente tem um otimizador que vai ajustar os pesos. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Bom, então, agora, né, a gente tem aqui no Torch, tá, uma outra coisa que é mais própria dele, e que é mais comum naqueles framers que eu havia comentado, que eles têm, né, a característica mais imperativa, é que a gente tem um controle, por assim dizer, do loop de treinamento. Então, aqui a gente vai definir o quê? A gente vai definir um for, tá, que ele vai expor esse meu modelo aos dados de treinamento. Ele vai pegar os erros, ele vai aplicar o backpropagation, né, e eu posso repetir esse processo várias vezes. Então, aqui a gente está definindo épocas. Então, esse ciclo de treinamento, né, quando o modelo é exposto a todos os exemplos de treino, a gente chama de épocas. A gente pode ter várias épocas no treinamento. Até aqui eu estou botando um número meio, assim, fora da curva, por assim dizer, né? Porque né, geralmente não precisa de tantas épocas assim. A gente pode também dividir as nossas épocas em etapas intermediárias, em passos, né, em steps. E esses passos eles podem envolver a exposição do modelo a mini batches, né? Mini batches seria, por exemplo, digamos que eu tenho um dataset lá com 1000 imagens, só que eu quero expor o modelo e fazer esse ajuste a cada 10 imagens, pegas aleatoriamente assim do dataset. Então, a gente teria steps de treinamento. Então, nesse caso aqui, a gente está expondo o dataset inteiro mesmo, 10 mil vezes, mas a gente poderia ter batches ainda, que são úteis, por exemplo, quando a gente não consegue alocar na memória o dataset inteiro de uma vez. Por exemplo, a gente vai trabalhar criar um classificador de imagem. A gente não vai conseguir carregar, às vezes, 50 gigas de imagem na memória da placa de vídeo de uma só vez. Então, a gente carrega em batches. Nesse caso aqui, a gente está jogando o dataset inteiro mesmo. Bom, o que eu tenho agora? Então, eu tenho aqui definido o meu otimizador. A gente usa esse método aqui dele, o zero grade, né? Então, a gente vai reiniciar uma época, a gente reinicializa aqui o gradiente. Tá? E agora, o que eu estou fazendo? Estou pegando aqui os meus inputs, eu estou convertendo os inputs do formato NumPy para o formato do Torch, do tensor do Torch, porque a gente quer que ele consiga fazer aquele tracking que eu havia comentado. A gente está convertendo para o formato que deve ser utilizado, o float, que é o que o nosso modelo espera lá, e a gente está alocando esse tensor num dispositivo. Eu estou fazendo a mesma coisa aqui para os meus labels. E eu estou fazendo a mesma coisa aqui também para o meu output. Então, o que o output é? O output é o meu modelo, e aí o Torch ele tem uma notação que eu confesso que eu acho meio estranha. Tá? Como é que a gente faz para aplicar um modelo, né, num conjunto de inputs? A gente abre parênteses aqui no modelo, né, como se o modelo tem uma lógica por trás disso, porque isso aqui no Python, né, a gente escreve dessa forma quando a gente quer tratar o modelo algo como uma função. Então, isso aqui, para ele implementar isso, inclusive, ele tem que ter um método chamado callable, né, que o objeto é chamável, né, como uma função é chamável.
tem um certo sentido, porque, na verdade, um modelo preditivo, ele nada mais é do que uma função que mapeia um conjunto de inputs para um, né, certo output. Né? Só que no Python, geralmente, em aprendizagem de máquina, né, desde que existe o scikit-learn, geralmente a gente tem uma notação um pouco diferente, padronizada, né? E o Torch ele é um pouco diferentão, assim, então ele trata modelos preditivos como funções, né? Então ele implementa dessa forma. Então aqui a gente passa o nosso model, né? A gente passa os inputs para o model e a gente também então define que os outputs, né? Eles vão ir ser mapeados para o device que a gente está usando para processar. E aí depois a gente aplica, então, a gente calcula o nosso loss, que é o nosso erro, a gente calcula pegando, então, os outputs e comparando com os nossos labels. E a gente dá o loss.backward, né? Que ele, então, vai fazer o processo lá de propagar o erro para trás, né? E a gente dá, então, o optimizer, que ele vai, então, usar essa informação dos erros que eles foram propagados para fazer a otimização dos pesos. Então, é um ciclo de treinamento, né? A gente pode repetir isso várias e várias vezes. Então, aqui no caso, se eu botar aqui só 10 épocas, né, vocês vão ver que a gente tem o nosso erro, né, caindo como uma reta, praticamente, aqui, né? Indo, então, de 2 pontos... Não caiu muito, na verdade. Ele está caindo como uma reta aqui. Eu posso aumentar aqui também esse número de épocas para vocês verem melhor, né? Que a tendência, o que é? Que ele caia, né? E depois ele mude um pouco. Ele pode, nesse caso aqui, ele está até aumentando a velocidade com que ele cai, né? Se eu aumentar ainda mais o número de épocas, vocês vão ver, então, que uma hora ele vai estabilizar. É esperado que ele estabilize. E a forma também como ele converge tem tudo a ver com... então ele cai aqui, né? Ele cai no começo aqui, ele dá uma acelerada até e depois ele converge, né? Então aqui ele já começa, quanto mais épocas, mais difícil, né? De ele ter uma melhoria mais expressiva. Então, claro que a gente tem parâmetros que a gente pode ajustar, né? No próprio otimizador, a gente tem a taxa de aprendizagem, que foi comentada, a taxa de aprendizado, no caso, que a gente já foi comentado no curso, né? Mas, então, a gente pode alterar isso, a gente pode alterar o próprio otimizador, né? Nesse caso, a gente está usando o SGD, mas tem vários outros tipos. Então, tem várias coisas que a gente pode mexer aí para melhorar esse desempenho do nosso treinamento. Até agora, pessoal, tudo tranquilo? Bom, então, agora tá, a gente fez aqui o treinamento dessa rede e eu quero validar, né, o que foi obtido por essa rede. Então, o que eu faço? Bom, eu vou usar aqui uma métrica simples para fazer essa avaliação. Aqui a gente tem, lembrando que aqui a gente tem um problema de classificação multiclasse. Então, a gente tem várias classes presentes nesse nosso dataset. A gente tem números de 0 a 9. Então, a acurácia ela vai ser uma acurácia geral do nosso modelo. Então, ou seja, quantas vezes ele acertou, mas a gente não vai, nesse nosso caso, a gente pode ter acurácias muito discrepantes, né, de uma classe para outra. Então, se eu rodar aqui a acurácia, ó, eu vou ver que eu tenho 97% de acurácia. Só que eu posso ter uma classe que eu esteja acertando 100%. E eu posso ter outras classes que eu esteja acertando menos. Então, a gente tem que olhar também para uma acurácia para cada classe. E aqui a gente tem uma coisa interessante, né? A gente tem um if torch.nograd. O que significa esse if aqui? Para quem não está acostumado com a linguagem Python ou está acostumado, mas nunca viu essa estrutura dentro da linguagem, o if é uma palavra que a gente usa, né? Uma estrutura que a gente usa quando a gente quer criar um contexto dentro da linguagem. Então, nesse caso aqui, a gente está definindo que aqui dentro, tá, a gente quer utilizar um contexto de não fazer o tracking das operações que são aplicadas nos nossos tensores. Porque isso aqui é validação, a gente não quer que as informações aqui do que a gente rodar com os dados de treinamento
depois sejam usadas lá pelo otimizador para fazer o ajuste dos pesos, se a gente quiser reexecutar essas células de cima que fazem o treinamento. Então, a gente cria um contexto para dizer para o Torch, ó, não faz tracking disso que vai ser computado agora. Então, por isso que tem o no-grad aqui. Então, a gente está fazendo a mesma coisa, criando inputs, gerando outputs, tudo mapeando para o device que deve ser mapeado. Tá? E aí, depois, eu estou pegando a YPad. Aí, como lá a rede neural ela tem um neurônio para cada saída, tá? Eu estou usando um argmax aqui, que ele vai pegar o quê? Ele vai pegar para cada linha lá a posição, o índice, né, daquele máximo daquela linha. Então, a gente vai, se o neurônio que disparou com mais intensidade é o neurônio 5, né, então a classe que é a classe que a rede está dizendo que é a correta é a classe do neurônio 5, né, relativa ao neurônio 5. Então, aqui eu estou usando o argmax para isso. Eu estou usando o argmax do próprio NumPy mesmo. Então, o Torch ele tem um argmax também, se não me engano. Mas, então, agora eu tenho o meu YPred, que é o resultado da minha predição. Eu tenho o meu YTest, que é lá aquele que a gente produziu, né, lá quando a gente fez o split do nosso dataset. E aí eu consigo calcular a acurácia. Mas, como eu comentei, essa acurácia, ela está representando a acurácia do modelo como um todo, né? Não há acurácia por cada classe. Então, não estou vendo quanto, se tem alguma classe, por exemplo, que ele está acertando 100% e outra que está acertando quase nada. Então, para eu ver esse tipo de informação, uma forma que é recomendada, né, é a gente utilizar a matriz de confusão. Então, a matriz de confusão, o que ela vai mostrar? A gente vai ter cada classe, o resultado correto, e a gente vai ter cada classe os possíveis resultados que ela pode ter. Então, a gente tem 10 classes, a gente tem uma matriz aqui 10 por 10. O ideal é que todos os nossos dados estejam na diagonal, né? Sinal que a classe real, né, ela foi predita 100% das vezes, né, corretamente. Né? Então, claro que esse é o ideal, né? Nem sempre a gente tem o ideal. Né? Então, aqui a gente tem erros de classificação. Né? Então, a matriz de confusão é uma forma que a gente tem de visualizar esses problemas de classificação quando a gente tem, né, várias classes. Né? Mas, a partir dessa própria matriz, a gente consegue inferir aquelas outras métricas lá que haviam sido comentadas. Então, precisão, recall, né, acurácia, para cada classe. E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode também ainda utilizar uma função ainda mais direta do scikit-learn e criar um relatório de classificação. Então, que é o Classification Report. Também tem no mesmo módulo do scikit-learn, ele tem aqui no Metrics o Classification Report. Ele vai mostrar para cada classe aqui qual é a precisão com relação a ela e qual é o recall com relação a ela. E essas duas métricas, a gente pode fazer a média harmônica entre elas e calcular o F1 score. Então, o que o F1 score ele é interessante? Né? Porque não adianta simplesmente a gente ter um recall muito alto e uma precisão baixa. Não adianta a gente ter uma precisão altíssima e um recall baixo. Então, com a média harmônica, a gente consegue resolver esse problema. Então, como aqui, beleza, a gente tem precisão 1 e recall 1, então o nosso F1 score é 1 também. Mas aqui, em alguns casos, poderia que a gente tivesse 0 de precisão e 0 de recall, e 1 de recall. Né? Então, nosso F1 score também ia ser, né, puxado muito para baixo. Né? E aqui a gente tem outras informações macro, né? Então, acurácia ponderada, enfim. Bom, vamos botar então esse modelo na prática. Vamos pegar um exemplo lá do nosso dataset de teste, né? Pegar o caso 210, né? O exemplo 211, no caso, e vamos plotar e ver o que ele está predizendo. Então, aqui nesse caso 5, né? O label real dele é 5 e o predito é 5 também. A mesma coisa se eu pegar um outro exemplo, pegar o 200 aqui. Então, 9, notem que ele atribuiu um 8, mas a gente consegue até ver, né? Bom, isso aqui tá meio estranho, né? A grafia não ajuda a resolução muito menos, né? Então, o erro dele, entre aspas, é compreensível. Talvez eu errasse também. Vamos pegar aqui o 100
50. Também o 9, né? Agora a gente tem uma separação melhor, a gente tem um pixel branco aqui, né? Que deixa claro que é o 9. Mas notem que o que o modelo vê não é isso, tá? O que o modelo vê, na verdade, é isso aqui com várias linhas. Então, ele não sabe a disposição espacial. Isso é um problema já para imagens desse tamanho, mas é um problema ainda maior quando a gente tem imagens grandes, né? Com sei lá, 1.200 pixels sei lá, por 800, sei lá. Então, não ter essa ideia de contexto do pixel é um problema. Mas, então, pessoal, o que eu quero que vocês façam agora? Esse notebook, ele está disponível lá no GitHub da escola. Tá? E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem aqui essa célula, tá? em que eu defini aqui as épocas, eu quero que vocês rodem elas testando valores diferentes de épocas. Então, testem para 10, para 100, para 1.000, para 10.000. Eu quero que vocês também repliquem, podem criar aqui uma célula embaixo, ó, de código, ou mesmo na célula aqui que vocês replicarem, e explorem também valores diferentes da taxa de aprendizado. Então, aqui vocês vão ter o número de épocas para explorar. Tá? Podem criar várias cópias dessa célula aqui, ou se quiserem, inclusive, definir uma função aqui para evitar replicação de código. E explorem valores de época, indo de 10, né, até 10.000 ou 100.000, se quiser, e explorando diferentes valores de taxa de aprendizagem. Então, 0.1, 0.01, 0.001. Então, isso, que aí vejam, o importante é vocês observarem o efeito disso no processo né, dessa curva de erro do modelo. O quanto que mexer no número de épocas, o quanto que mexer na taxa de aprendizado vai afetar o desempenho disso. E aí coloquem, façam essas cópias aqui dessas células e coloquem aqui tudo, então, uma depois da outra. E façam depois um comentário, criem uma célula de texto aqui, ó, escrevam mesmo em Markdown, né? Então podem botar uma conclusão, né? O que vocês entenderam? Aumentar a aprendizado, a taxa de aprendizado, o que resultou? Aumentar o número de épocas, o que resultou? Então façam esse exercício. Beleza, pessoal? Frederico. Sim? Tá me ouvindo? Só uma coisa ali, só para tirar uma dúvida que eu tive vendo. Ali, tu consegue abrir o Colab ali? Tipo, Sim, tu mostrou um negócio ali de fazer o undersampler, tu botou pra ficar balanceado os valores, né? isso aqui? Isso. Só que ali no train test split, tu teria que passar o stratify para seguir a mesma distribuição, não seria? Porque aí ele saiu, eu testei aqui, aí os dados saem desbalanceados depois. É que na verdade ele faz aleatório, né? Sim. A gente pode, sim, dá para fazer assim. Não, só fala. Essa questão do undersampling, aqui eu comentei mais a título de curiosidade, né? Porque as classes elas não estavam tão desbalanceadas assim, né? Mas dá para fazer esse ajuste assim, no train test split. Não, eu até achei que foi intencional, assim, só queria confirmar mesmo. Sim. Mas tá certo então. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui o chat.
Isso, a atividade depois de vocês finalizarem, compartilhem com o e-mail do Hub. Aí compartilhem até amanhã aí para a gente fazer essa avaliação. Isso, façam uma cópia daí. Beleza, pessoal. Então, eu vou agora colocar vocês aí nos... A atividade vocês vão criar uma cópia, tá, aqui daquela célula em que eu faço o loop de treinamento. Tá? E aí, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão ter aqui cópias dessa célula, que eu passei aqui o Criterion e o Optimizer aqui para dentro dela. Ó, e eu quero que vocês façam testes modificando a taxa de aprendizado, tá, e também modificando o número de épocas. Façam várias cópias dessa célula ou façam uma função para executar isso. E aí, depois façam uma célula de texto com comentários sobre o que vocês entenderam, né, do efeito que tem o número de épocas, o efeito que tem a taxa de aprendizado na curva, né, de treinamento, na curva de erro ali desse modelo. Pode ser também, que fazendo, né, essa modificação, fazendo as várias cópias ou fazendo uma função, consegue ver os gráficos, né, diferentes, mas pode ser também, se quiser fazer os testes, mas faça mais para documentar mesmo essas diferenças. Mas aí façam os testes, documentem e coloquem ele depois no... Sim, sim. Isso também é uma coisa interessante de discutir. Boa dica, José. Podem também fazer esse teste e ver o efeito na acurácia média e na acurácia ali das outras classes também. Então façam como se fosse um relatório ali, né, em Markdown, sobre os achados de vocês. Boa dica, Gisele. Beleza, pessoal? Todos têm o e-mail do Hub para compartilhar esse conteúdo?